Jeremias, capítulo 32. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Versículo 39. Certamente, não há obra mais desafiadora do que a educação de filhos. Cada dia, pais e filhos entram em uma sala de aulas imprevisível, repleta de provas e novos aprendizados. Há dias de aprovação e vitórias, mas há também aqueles de frustração e derrotas. Tem dias em que parece que tudo começa errado, mas no fim percebemos as oportunidades que nos foram dadas para o aperfeiçoamento de nosso caráter. Assim como aqueles em que parece que está dando tudo certo, mas não deixam de ser provas a testar a nossa capacidade de reconhecer a mão de Deus em todas as coisas. O desejo constante do Senhor para o seu povo sempre foi o de nos unir num só propósito, num só pensamento, e isto inclui, principalmente, a educação doméstica. Encarcerado pela acusação de falar o que o rei e o povo não queriam ouvir, Jeremias ainda enfrentou o dilema de seguir uma estranha ordem de Deus. Ele teria de comprar uma propriedade campestre nas imediações de Jerusalém. Ora, para quem pregava que logo toda aquela terra seria invadida, destruída e desabitada, aquela seria uma atitude imprudente e até incoerente diante daqueles que o ouviam. Jeremias deve ter pensado que aquele negócio poderia causar ainda mais a invalidação de sua pregação, pois como profeta estaria adquirindo uma propriedade no lugar em que constantemente gritava e clamava violência e destruição. Jeremias capítulo 20, versículo 8. Não fazia sentido algum. Mas o profeta reconhecia a voz de Deus e o que dele procedia, e entendendo que isto era a palavra do Senhor, comprou o campo em Anatote, conforme todos os trâmites legais da época. Por mais que fosse inicialmente absurda, aquela compra representava a promessa do Senhor de que traria o seu povo de volta para casa. E não somente os traria de volta, como também trabalharia para o bem dos pais e dos filhos, colocando em seus corações o temor do Senhor. Aqueles que antes foram a causa da ira e da tristeza de Deus se tornariam o motivo da alegria do coração de Deus. Aquele campo, portanto, significava a promessa de amor de um pai que não desiste de seus filhinhos. Existem momentos em que parece que a vontade de Deus não faz muito sentido dentro do contexto em que vivemos. Como Jeremias, desejamos que o Senhor nos esclareça o que para nós parece obscuro. Mas assim como o profeta reconheceu e cumpriu a vontade divina e só depois questionou, nesse sentido, a ordem dos fatores pode alterar o resultado. O nosso relacionamento pessoal com Deus define as nossas ações diante dos dilemas da vida. Jeremias estava preso inocentemente e não fazia o menor sentido comprar um lugar condenado à destruição. Mas apesar de suas limitações, apesar de suas dúvidas, ele obedeceu simplesmente porque aquela era a vontade do Deus a quem amava e servia. A nós foram deixadas orientações bem claras a respeito de como vivermos nesses últimos dias e a melhor forma e lugar de educarmos os nossos filhos e de mantê-los o mais longe possível das influências deste século. Mas à vista da sociedade e da cultura em que vivemos, não parece lógico e nem razoável fazer a vontade de Deus. Então, tentamos aplacar a consciência da mesma forma que o rei Zedequias fez, encarcerando a palavra profética em lugar onde possa ser vista, enquanto a relativizamos afirmando: veja bem, não é bem assim. O que acontece conosco é que temos medo de sair de nossa zona de conforto e de sermos ridicularizados
tal qual foi o profeta. Meus amados irmãos, é com muita tristeza que eu me incluo neste grupo de covardes que ainda não tomaram uma firme decisão pelo que é correto, mas também é com um profundo sentimento de gratidão que eu me incluo entre aqueles que clamam de dia e de noite para que a vontade de Deus seja soberana em minha vida, para que eu e minha casa possamos viver os planos de Deus, independente da opinião ou da rejeição alheia, para que vivamos de acordo com a verdade presente, ainda que nós mesmos não compreendamos os propósitos do Senhor, confiando de que cada um deles possui um objetivo, e é este: assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo, diz o Senhor, para o seu bem e bem de seus filhos. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Vigiemos e oremos. Bom dia, guiados pelo Espírito Santo. Rosana Garcia Barros.